Cara, só quando eu não acho o exercício que eu preciso. Putz, eu queria aquele exercício, não tá aqui, aí eu vou lá e lasco ele. Quando os números são iguaizinhos os do conjunto oficial. Está contido. Galerinha, ó. Não gosto de ver gente fazendo coisa de outra matéria na minha aula. E agora é aula de física. Guarda esse negócio de matemática. Já digo, não vou com a cara desse pessoal de matemática. Nós começamos a falar de quê mesmo na última aula de física? Cinemática, não era dinâmica, não? Os dois, na real. Qual é a diferença entre cinemática e dinâmica? Cinemática e começou dinâmica. Mas a cinemática... Colou. É isso, eu sempre faço isso pra que tu faça uma ginástica cerebral tentando... O que ele falou mesmo? Nós começamos foi cinemática, que estuda os movimentos sem se preocupar com o porquê que está andando. E aí eu só falei, daqui a pouco, lá no meio do ano, nós vamos ter dinâmica, que explica as causas dos movimentos. Dentro da cinemática, eu comecei a discutir com vocês, ia começar a discutir, nem deu tempo, né? Os conceitos básicos. Que isso? Cinemática. Cheguei a explicar para vocês o que é referencial? Sim. Então me diz, quero ver. Sem colar. Referencial é... Ótima maneira de exemplificar. Outra maneira legal de falar o que é referencial. A distância em relação ao potencial. Boa, aí tu já explicou outra coisa, tu já explicou o que é posição. O que é a posição de um corpo? É a distância que ele se encontra do ponto zero. Parabéns. Cuidado, tá, gente? Eu, costumeiramente, é uma questão que eu não gosto de colocar na prova porque ela dá um trabalho terrível para corrigir. Porém, toda a prova minha tem questões discursivas, tá? Não tem ABCDE, nem nada. Tem que fazer a conta mesmo, mão livre ali, e eu tenho que ver aquela conta. Mas uma questão que eu coloco, às vezes, na primeira prova do ano é isso. Falo uma historinha, aquela Enemzinho clássica, e aí falo para vocês, me digam o que são tais coisas. Aí eu coloco lá, referencial, posição, movimento, para tu escrever com as tuas palavras. Cuidado com usar a própria palavra para explicar. Às vezes eu pergunto, o que é referencial? É um ponto de referência. Isso não é uma explicação razoável. Eu até entendo quando tu me diz isso, que tu sacou o que é, mas o que é posição? É a posição em que ele se encontra em relação ao referencial. Errou. É a distância que ele se encontra em relação ao referencial. É muito comum a gente querer explicar uma palavra e usar a própria palavra para explicar. Certo? Então toma cuidado com isso. O que é movimento? Movimento é quando a pessoa se movimenta. Nada a ver. Errado. Totalmente errado. Alguém pode me lembrar o que é movimento? Chegamos a falar nisso. Quanto a coisa se mexe em referencial. É quando o tempo passa e a posição muda em relação ao referencial. Então o que é estar em repouso? Se mexer em relação ao potencial. É quando o tempo passa e a posição não muda em relação a determinado referencial. Certo? Tu vê, cara, é quase como decorar uma maneira de falar isso. É muito comum eu perguntar o que é posição e o cara falar, é a posição em relação ao referencial. Não explicou. É a distância até o referencial. Então vamos ver, referencial foi, posição foi, movimento. A gente falou o que é repouso. A gente falou o que é e tem que ter humildade, porque às vezes a gente se confunde nessas definições. Acho que aqui é uma nova, hein? Falei o que era trajetória? Não. Então vamos lá. Primeira coisa nova de hoje na física. Trajetória. Tu e o teu parceiro, né, a gatinha e o namoradinho, namoradinha, mão dada na praia, que delícia. Apaixonados. E aí andam. Aí para um pouco, olha para trás. O que a gente pode ver na areia fofa da praia? As pegadas. Vocês concordam que as pegadas denunciam por onde o casal de amantes passou? E adivinha? Falei difícil? O
bonito, pô, casal de amantes. Não se esqueçam que amante não é só o cara que trai a pessoa com outra pessoa. Amantes são as pessoas que se amam, né? Beleza? Não, a palavra amante eu também sempre achava que era a outra. Não, não. Na poesia a gente usa muito isso, né? Eu e a Aline somos amantes há muito tempo, né? Amantes da educação. Só um pouquinho, galerinha. Recadinho. Pessoal, uau, isso aqui é para nós.